Rui Lira, agora na Cultura Informa. Tá chegando com os comentários o professor e analista político Rui Lira. Pois é, muita gente está achando estranho o comportamento de Bolsonaro, o presidente da República, principalmente nesses últimos dias, né? Depois dessa internação meio fantasmagórica dele, que foi tão rápida quanto mal anunciada, e mal ele saiu de lá, já foi para um jogo de futebol, dar o primeiro, o pontapé inicial, essa coisa toda. E muita gente está achando que Bolsonaro está perdendo o senso, que ele está sem cabeça, está sem saber o que está fazendo, essa coisa toda. E eu vou querer, justamente nesse comentário, mostrar que não é nada disso. Não tem nada gratuito, não tem nada inocente e não tem nada burro. Burro é quem pensar que Bolsonaro é burro. Burro é quem pensar que lá no governo e no esquema político dele não tem uma orientação, não tem um cálculo. Porque eles usam pesquisa o tempo inteiro, eles sabem perfeitamente o que estão fazendo, inclusive pensando na eleição, que só é o que eles pensam. Eles não estão preocupados se a avaliação do governo é boa ou ruim. Aí Bolsonaro teve um comportamento muito esquisito, porque ficou muito claro o seguinte: se a questão for a vida dele, Bolsonaro, ele se sentir ameaçado de algum modo, ele mobiliza toda a mídia brasileira, mobiliza o melhor hospital de São Paulo e manda buscar nas Bahamas, onde está passando férias, o seu cirurgião, seu médico particular e pessoal, em quem ele confia, para fazer o tratamento dele. E gasta-se, estão falando aí, R$1 milhão que teria sido gasto só para trazer. Eu acho uma conta muito alta, mas seria um avião, um jato fretado só para ir buscar esse médico e trazer em São Paulo, e que foi uma nota preta que foi gasta. Eu não sei ainda se foi exatamente com dinheiro público, mas desconfio que seja. Porque o hospital não ia fazer uma gentileza dessa a Bolsonaro, e Bolsonaro tampouco ia pagar do bolso dele para economizar para o Tesouro Nacional. Então acho que o dinheiro público certamente está aí dentro da conta, e vida que segue. Pois bem, aí quando se trata da vida de Bolsonaro, ele chama esse médico lá, que só vem dizer aqui que ele mastigou mal um camarão, coisa que a maior parte do povo brasileiro não tem direito nem de ficar de férias em Santa Catarina, na beira do mar, no fim do ano como ele ficou, brincando de jet ski, dançando nos iates, essa coisa toda, e funk, não sei o quê, sambando e dançando e comemorando e comendo, feito um desesperado, tanto que não mastigou a comida e por isso teve um nó nas tripas e depois teve que desfazer o nó no melhor hospital do Brasil, essa coisa toda. Mas qual é a lição que Bolsonaro está passando? É que a vida dele, pessoal, é muito importante. Que ele preza a vida dele. Que ele faz qualquer coisa para não ficar doente, nem sofrendo, nem com a barriga inchada. Ele mobiliza tudo que puder para resolver. Só que quando se trata da vida do pessoal, das enchentes da Bahia, ou das vítimas da pandemia, que ele disse que era todo mundo cheio de frescura e mimimi, chorando pelos parentes perdidos, ou que o povo brasileiro deveria ter coragem de encarar a realidade, porque todo mundo morre, e que ele era Jair, mas não era santo, não podia fazer milagre, e tampouco ele era coveiro para estar enterrando gente, e que todo mundo morre um dia. Então, quando se trata da vida dos outros, o discurso dele é esse discurso que aparentemente não tem sentido, não tem lógica. Aí vamos agora ao meu argumento principal, para que vocês possam inclusive contestar e atacar esse argumento se vocês acharem que o argumento não cabe. Acaba de sair uma pesquisa do Poder Data, que é uma entidade particular, é um instituto que não tem vinculação com partido, com entidade nenhuma, é uma empresa que faz pesquisa, e ela diz assim, que Bolsonaro, ele pessoalmente, está reprovado, avaliação de ruim e péssimo, por 57% da população brasileira. Ele, Bolsonaro. E 24% acham ele bom e ótimo. Essa pesquisa é 2 dias atrás. Quanto ao governo, é pior ainda a situação do governo. Se a dele é ruim, a do governo é pior. Mas não tão pior assim, porque 61% acha que o governo é ruim e péssimo,
mas 31% acha que o governo é bom. Então vamos dar um pelo outro aqui, botar 30%, botar de um lado 60% e do outro 30%. Então tem 60% de brasileiros que reprovam Bolsonaro e o governo dele, e você tem 30% aproximadamente que acham bom e ótimo o que ele está fazendo. Pois bem, esses 30% evidentemente, certamente concordam que bandido bom é bandido morto, que todo mundo morre um dia, que o presidente não é coveiro, que o presidente pode fazer o que quiser porque está no poder. E essas pessoas aprovam o comportamento de Bolsonaro, gente. Pensem bem, se essas pessoas aprovam o comportamento dele, ele, de olho na eleição, faz o que interessa a essas pessoas. Então, para onde ele foi passar férias? Santa Catarina, que é o estado onde hoje tem a maior estrutura, mais forte da extrema-direita no Brasil. É de onde sai tudo, toda a estrutura, todo o planejamento. Para São Paulo, para o Rio, para todo mundo que vai agir, as coisas saem também de Santa Catarina. E por que ele foi também para esse jogo? Porque lá estão apoiadores de primeira hora. São do estado de Goiás, que é outro estado também, onde Bolsonaro tem popularidade. Então ele está procurando agradar esse pessoal para quem ele fala. São pessoas que ou têm interesse direto no governo, como é o caso dos que receberam aumento agora, os policiais federais e policiais rodoviários federais, que em sua maioria apoiam o governo, e outros funcionários públicos que têm interesse também que Bolsonaro continue, para que eles também continuem na mamata, como é o caso dos militares. Os militares ocupam 7 mil cargos ou 6 mil cargos dentro do governo atualmente. E, além disso, há pessoas de classe média, há pessoas ligadas ao poder econômico, há grandes empresários que concordam com tudo que Bolsonaro faz. Se ele é fascista, se ele é violento, se ele é xenófobo, se ele é contrário às mulheres, o que ele seja, esse pessoal aprova todo esse ideário. Porque de vez em quando você vê, bolsonarista fez isso, bolsonarista fez aquilo, porque é um comportamento que eles acham que é correto. Do mesmo modo que eles acham que ele está perfeito e correto em ser contra a vacina para as crianças, assim como ele foi contra a vacina para os adultos. A maioria do povo brasileiro, para nossa sorte, não está nessa. Tem uma minoria que está com ele. Mas ele fala para essa minoria, e o que é que ele quer dessa minoria? Fidelidade na hora do voto, para que ele tenha condições, como está agora, dobrando em cima de Moro, triplicando em cima de Dória, dobrando em cima de Ciro, ele tem condições de ir ao segundo turno com Lula, certamente o virtual para favorito às eleições, mas Bolsonaro quer ir para o segundo turno, quando a eleição será mais polarizada e ele terá muito mais chance, mais probabilidade de disputa, porque no primeiro turno realmente ele ficará numa distância muito grande em relação a Lula, porque esses números que eu acabei de apresentar aqui da pesquisa, eles estão cristalizados desde o primeiro semestre do ano passado. Então é uma coisa com que ele já sabe que não conta, é com esses 60%, então cumpre a ele segurar os 30%, os 24%, 21% que seja, para ir para o segundo turno. Então ele não é burro, burro é quem pensa que ele é burro, eu repito. Lula já disse, o ex-presidente Lula já disse claramente para todo mundo ouvir que ninguém que seja burro chega à presidência da República, tem que ter um mínimo de inteligência para chegar. E com isso ele disse, Bolsonaro é inteligente, a moda dele, e eu sou inteligente do meu jeito. Ele quis dizer isso na prática. E na disputa a gente sabe que Lula está ganhando. Mas não se enganem, os bolsonaristas estão vivos, Bolsonaro está na disputa, não tem essa conversa de que ele vai renunciar, deixar de lado, porque ele não é disso, nunca foi. E pelo estilo dele ele vai continuar fazendo aquilo que sempre fez. Falta agora mexer com a história da facada e dizer que foi à esquerda, e falta dizer que as urnas não merecem confiança e ele se perder é porque foi roubado. Isso talvez ele vá manter, vai sustentar durante todo o processo de disputa, isso é o que veremos depois, mas por enquanto fica isso para a reflexão do ouvinte da Cultura Informa. Analisem bem, Bolsonaro não é burro, não está agindo de maneira estúpida. O público dele não é gado, é gente como a gente pensa inteligentemente, como a gente pode pensar inteligentemente, e isso é o que fica para a reflexão do ouvinte da Cultura Informa. Opinião é na Cultura. Primeiro lugar em audiência, do jeito que você gosta. Você está ouvindo a Cultura Informa, o jornal do nosso rádio.
O Índio Agagiani manda a mensagem: boa tarde, estamos em João Pessoa. Professor, o Brasil da década de 60, 80, 90 e 2000, sequestro de avião, roubo a banco, sequestro de empresário, guerrilha, caminhão com explosivo dentro do quartel do Exército, com a morte de um soldado, roubo de estatais, da transposição transnordestina, aeroportos, portos. Será que o Brasil aguenta esses parasitas no poder de novo? Depende de que parasitas você está falando. Eu vou dar só um exemplo. Os militares do governo federal inventaram uma forma interessante para ganhar mais dinheiro de maneira ilícita, de maneira praticamente ilegal. Mas criaram uma portaria lá dizendo o seguinte, que ao invés de respeitar o teto do que ganha um ministro do Supremo, que é o teto para qualquer um receber dinheiro no governo federal, os militares e aqueles que estavam prestando serviço ao governo estariam dispensados desse tipo de exigência e poderiam acumular o salário, por exemplo, de general com o salário de ministro. É o caso de o ministro da Defesa, Braga Neto, que num mês só faturou R$100 mil, e o caso do presidente da Petrobras e de tantos outros que o presidente da Petrobras ganhou num mês, parece que R$200 mil. Então, se você fala de parasitas militares, de parasitas civis, de empresários ladrões, isso a gente teve durante a ditadura de 64 para cá, e estamos tendo alguns agora, como você viu no caso do Ministério da Saúde. Eles só não compraram vacinas que não prestavam e que sequer estavam fabricadas na Índia, porque a CPI da Covid denunciou antes, e os ladrões que estavam lá, que eram médicos, empresários, advogados e militares também, eles todos tiveram seus planos abortados e não puderam roubar o Brasil. Então, se você está falando desses parasitas, eles estão aí vivos. Parasitas como Michel Temer, que foi flagrado, como todo mundo sabe, com uma conversa para receber toco. Depois, no lugar do toco, apareceu a polícia, filmou os caras entregando o toco ao emissário dele, e ele até hoje sequer foi punido, julgado sequer por qualquer coisa disso. Então, se se trata desse tipo de parasita, e se trata de violência contra o povo mais pobre, chacinas contra a população, como tem acontecido, se você está falando disso, está falando do Brasil atual. E é claro, nem você, nem eu queremos esse Brasil, e talvez por isso, exatamente por isso, o povo brasileiro não quer mais a continuidade do governo Bolsonaro, pelo menos a julgar pelas pesquisas de que dispomos até esse momento. Agora, parasitas e ladrões no Brasil, desde o descobrimento. Isso eu já falei, e sei que você, como pessoa inteligente, sabe que isso é verdade. E país desordenado e com fome, com desgraça, a gente está tendo agora no momento para resolver o problema agora, no momento em que o Brasil atravessa. O Marcos Antônio, desejando boa tarde a todos, peça para o professor comentar sobre essa apreensão do Exército Brasileiro sobre as eleições deste ano, onde a disputa será acirrada e com preocupação de violência eleitoral, segundo a instituição militar. Um abraço ao excelente professor e grande ser humano Rui Lira. Obrigado pela atenção. Observação, essa informação foi divulgada agora há pouco, no início da Cultura Informa. Informação da Folha de São Paulo. A participação aqui do Marcos Antônio. Rui. Exato. Nós tomamos conhecimento também desse fato e nós achamos o seguinte: não tem cabimento, o Exército está preocupado com a situação eleitoral do Brasil, a situação da disputa. Por quê? Porque o Exército não tem essa tarefa, gente, de atuar na ordem pública. Ele só pode atuar na ordem pública quando as polícias e os estados e o próprio governo federal não se sintam competentes para resolver determinados problemas e eles sejam chamados para isso. Mas no Brasil se inventou todo tipo de coisa para colocar o Exército para participar. Coisas que não acontecem na maioria dos países democráticos. Você nunca ouviu falar do Exército japonês entregando correio, resolvendo determinados problemas. Não é que está errado o Exército participar, não. Agora, participar da política não é tarefa militar. Os militares têm que estar estritamente restritos, como os americanos, por exemplo, são, às suas tarefas militares, que são guarnecer as fronteiras do país,
zelar pela integridade territorial, espaço aéreo, mar territorial brasileiro, que é tarefa da Marinha e da Aeronáutica, e esperar o momento em que sejam chamados para defender a ordem pública, em última instância, se houver algum caso, que os poderes entendam que não há condições, ou então em situação de guerra. Fora disso, não é tarefa do Exército estar preocupado com o que vai acontecer em eleição, porque para isso a gente tem o TSE, que preside a parte de apurações. A gente tem o Supremo Tribunal Federal, que lida e controla a questão constitucional. A gente tem polícias estaduais, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, tem a ABIN com seu sistema de inteligência e tem também a Guarda Nacional. Então isso absolutamente não é tarefa militar. E nós deveremos daqui em diante estar pensando o tempo inteiro no papel que deva ser definido para as Forças Armadas caso o presidente Lula vença as eleições, como está mais ou menos no horizonte de muita gente. Porque esse papel tem que ser definido. Militar merece respeito, e respeitar o militar é colocar ele no lugar dele. Você não vai pegar médico para trabalhar como gari, nem vai pegar gari para trabalhar como general. Você vai pegar cada pessoa e colocar no seu lugar para que a sociedade funcione. E não é tarefa militar definir ou determinar, fazer exercício militar como estão fazendo agora, em relação ao pleito eleitoral de 2 de outubro. É absolutamente descabido, é absolutamente fora da competência das Forças Armadas e é até expor as Forças Armadas a um papel que não lhes cabe e que não necessita o país de que esse papel seja cumprido dessa forma. Se alguém entender de pedir tropa federal qualquer coisa semelhante, isso é um caso isolado. Mas o Exército está preocupado agora com a situação política do Brasil. O Exército não tem esse papel, não tem essa função, não tem essa tarefa. Isso tem que ficar muito claro, a bem das Forças Armadas, a bem da Constituição e a bem da segurança do povo brasileiro. Trazer aqui alguns abraços aqui, mensagens aqui dos ouvintes acompanhando a gente pelo Facebook da Rádio Cultura. Tem também o pessoal que está acompanhando em nosso canal no YouTube. Um abraço ao Giovanni Gomes, jornalista. Tem aqui também o Josiel João acompanhando a gente, deixando sua mensagem também aqui no Facebook. O Louro Salviano, o Louro da Malhada, também acompanhando. A Josineide me fez inveja aqui, colocou assim, almoçando. Ó pra isso, tá vendo, André? Bom apetite pra ela. Pois é, exatamente, acompanhando aqui a gente, almoçando, e falou que tá comendo o que? Uma moqueca, Mas o que é isso aqui, tá? Numa hora dessa dá até fome aqui na gente. O Antônio Marinho também acompanhando a gente no Facebook da Cultura. André, tem mensagem? Mensagem aqui do Daniel do Caiucá. Boa tarde a todos. Rui, como pode a prefeitura comprar um terreno da antiga empresa Bahia se até a data de hoje os funcionários não receberam suas verbas trabalhistas? Agora é que não vão receber mesmo. Daniel do Caiucá. Olha, Daniel, você está coberto de razão quanto aos direitos trabalhistas, mas isso aí tem que ser uma luta dos próprios trabalhadores. Eles têm que entrar nesse processo, atravessar algum tipo de petição aí jurídica para exigir o cumprimento dos direitos trabalhistas, porque se a empresa está recebendo dinheiro da prefeitura, eu não sei, não conheço os detalhes da operação, pode ser uma operação legítima e pode ser que a prefeita Raquel queira usar esse terreno para uma coisa boa, então eu não vou discutir o mérito. Agora, quanto ao direito dos trabalhadores, eles têm que entrar em cima para pegar agora essa oportunidade, para já vincular o que a prefeitura vai pagar ao pagamento dos direitos trabalhistas deles. Eu acho que eles fazendo isso, eles terão um caminho muito mais curto para ter reconhecido aquilo que eles têm como direito. Não há como discutir essa relação da prefeitura na compra do terreno, nem há como discutir o papel da prefeita nessa história ainda. Isso aí é na esfera política. Agora, na esfera trabalhista, cumpre a eles se organizarem, pegar um advogado que conheça as coisas e entrar em cima para garantir que esse dinheiro que vai ser pago à empresa não fique só para o empresário, mas que o empresário honre os direitos que, por acaso, tenha usurpado dos seus empregados. Mensagem aqui do Juscelino Cícero. Boa tarde, Rui. Sou Juscelino de Itacaimbó, mas estou em São Paulo vendo e ouvindo seu programa todos os dias. Obrigado pela participação, Juscelino. Obrigado. Tem mais gente por aqui acompanhando nossa programação. Eu já falei aqui do Antônio Marinho acompanhando aqui a Rádio Cultura. O Jailton Arruda também está assistindo a gente pelo Facebook da nossa emissora Rádio Cultura do Nordeste. O pessoal também que acompanha a programação nesse momento em nosso canal no YouTube, inclusive com audiência
Muito boa, André. Tô vendo aqui agora que a numeração você pode comprovar para mim aqui. Uma turma muito boa também no YouTube. Exatamente. Obrigado pela audiência no YouTube, no Facebook, nos aplicativos e também no velho e bom rádio. No novo, né? 96,5 FM. Exatamente. O Paulo Sérgio está dizendo: professor, os sindicalistas ocuparam mais de 100 mil cargos nos governos Lula e Dilma, mas não falam disso. Viva a terceira via. Olha, isso não é motivo para louvar a terceira via. A terceira via tem que mostrar outras coisas, né? Inclusive intenção de voto, que é o que não tem. Porque até agora eu já falei aqui, 50 ou quase um pouco mais do que isso para Lula e 20 e 25 para Bolsonaro. Então isso praticamente pega o bolo total de votos e inviabiliza a terceira via. Então não é o caso de tratar. Quanto a esses 100 mil cargos que você fala que os sindicalistas ocuparam, eu acho que esse dado seu é furado. Acho que você não tem esse número para comprovação. Porque você está falando de 100 mil cargos. Tá? Eu não tenho essa notícia. Então eu peço a você que me ajude nesse aspecto. Traga a comprovação da notícia, que para mim o dado é furado. Porque se no governo Bolsonaro, o governo atual, muito maior, muitas vezes maior, o que a gente tem de cargo de confiança ocupado por militar são 7 mil, você imagine se o Brasil já teve esses 100 mil cargos lá atrás só para sindicalista. Eu não acredito que isso... Até porque não tinha nem 100 mil sindicalistas para entrar aí. Então esse dado para mim é discutível. Eu não digo que você está mentindo ou que você está fazendo qualquer tipo de jogada. Mas quem lhe deu o dado, quem lhe forneceu a informação, induziu você a um erro. Aí, para me mostrar que isso é verdade, você simplesmente me mostra quais são os cargos e quais foram as pessoas nomeadas. É exigir muito? Não, é um direito que eu tenho. Porque senão eu posso chegar aqui e dizer: Bolsonaro tem 1 milhão de cargos que ele botou a família dele lá e os parentes, etc. Tal. E uma mentira dessa se tornar uma fake e ficar valendo aqui dentro dentro da nossa estrutura de informações, que tem que ser correta, né? Então eu não acho que isso exista. Sei que Lula e Dilma nomearam, sim, sindicalistas para participar do governo. Isso é verdade. E assim como alguns sindicalistas se elegeram, como Vicentinho, por exemplo, é um dos exemplos mais conhecidos, Olívio Dutra, que eram militantes sindicais e se elegeram durante esse período e ocuparam cargos públicos. Isso aí até aí é tudo normal. Agora, dizer que são 100 mil cargos e que agora nós estamos no mar de rosas e que não tem nada disso, pelo contrário, a mamata não acabou. A mamata só trocou de nome, só trocou de, digamos assim, não de nome, de camisa. Era a camisa do Flamengo, né? E agora é outra uma camisa do Palmeiras, digamos, numa mera alusão assim hipotética. Mas mudou demais, a mamata continua. Acabei de dizer agora. Os militares deram um jeito de incorporar o salário de general, por exemplo, com o salário que recebem no serviço público, incorporaram os dois passando por cima da lei. E criaram isso através de portaria e Bolsonaro chancelou na boa e manteve assim. Então tem mamata para todo lado, como teve mamata nas rachadinhas, como teve mamata o tempo inteiro nos gabinetes de Bolsonaro, de Flávio Bolsonaro e também do próprio Carlos Bolsonaro, filho dele. Todo mundo sabe disso, está noticiado, amplamente divulgado, todo mundo conhece. Então essa mamata está aí disseminada e ela deve, no meu entendimento, ser exterminada. Não tem que ter mamata para PT, mas também não tem que ter mamata para bolsonarista, nem mamata para cirista ou mamata para dorista. Para ninguém. Tem que haver formas no serviço público de entrar a pessoa concursada, a pessoa que tem a competência para se estabelecer, como eu, por exemplo, minha mulher e muitos amigos tivemos para fazer concurso do Banco do Brasil e até hoje nós estamos vinculados à instituição por aposentadoria, mas que nós demos a nossa contribuição com concurso público, junto com outras pessoas concorrendo e vencendo pelo conhecimento, pela seriedade e não pela picaretagem, pela malandragem, como tem muita gente aí atuando nesse governo e em governos anteriores também. Sua crítica está certa quanto à lógica, mas não está correta quanto ao número. Mas se você me trouxer o número, eu dou a mão palmatória, reconheço o erro e reconheço seu número aqui. Ô Rui, o Paulo Sérgio corrigiu a informação aqui, disse que houve um erro, foram 10 mil cargos. Essa informação aí dos 100 mil cargos que ele havia falado na mensagem anterior, e
A Neidinha Mota está dizendo: boa tarde, caros jornalistas. Em anos anteriores, 2014, 2018, o Exército estava na rua do Rio de Janeiro, por exemplo, combatendo a criminalidade. Isso seria função do Exército? Claro que não. Claro que não. Não é função do Exército combater a criminalidade, como de fato não combateu. Como é que está a criminalidade do Rio de Janeiro? A mesma. Cheia de milicianos, porque Braga Neto, que foi o comandante, ele conciliou com a milícia. Foi durante o período dele que ele estava lá, que morreu Marielle Franco, e até hoje ninguém sabe quem matou. E por que não sabem? Porque não querem saber. É o mesmo caso do assassinato de Adriano da Nóbrega, que era o homem que abastecia com dinheiro o caixa de Queiroz, que por sua vez abastecia a conta da primeira-dama, com aqueles cheques lá, que muita gente está querendo esquecer, mas que a campanha eleitoral não vai deixar ninguém esquecer essas coisas. Lembrem bem, está tudo na internet, está tudo registrado. Então, do mesmo jeito que não descobriram quem matou Adriano da Nóbrega, se foi um jogo ou se foi realmente um entrevero com a polícia ou qualquer coisa semelhante, do mesmo modo não descobriram o assassinato de Marielle Franco, e isso são dados da criminalidade antes e depois do Exército. E você não conhece, meu amigo, em lugar nenhum do mundo, Exército combatendo violência policial, Exército fazendo esse tipo de interferência. Isso não tem cabimento em lugar nenhum. Nos Estados Unidos é o FBI, as polícias estaduais, que resolvem os problemas de cada estado. Na Europa a mesma coisa. Eu estou dando aqui o exemplo dos países que mais se desenvolveram em dinheiro, em prestígio e em democracia, para que você entenda que a coisa aqui está sendo feita de maneira totalmente equivocada. A tarefa das Forças Armadas está descrita na Constituição. É a integridade territorial, entre outras coisas, é a ordem do país em última instância, são os preparativos de guerra e, sobretudo, a manutenção da soberania nacional, a soberania da Amazônia, do mar, da integridade, tudo mais que compete, e se preparar fundamentalmente para a questão geopolítica e a questão das guerras, a questão que envolve diretamente a força militar. Como os brasileiros não brigam lá fora, se metem em territórios que não são deles, em áreas que não são deles, muitas áreas que, entre elas, essa área policial, e, na verdade, o que é que fica comprovado? Que isso também não funciona, porque o Rio de Janeiro, até hoje, continua com o mesmo grau de criminalidade, as milícias organizadas explorando o povo, a violência campeando e as piores chacinas do Brasil acontecendo lá diretamente com participação policial. Então, de que adiantou a participação do Exército? Para dar 80 tiros no músico que estava indo para uma festa de aniversário com os filhos, como aconteceu aí, alguns militares foram condenados por isso, por não terem habilidade nem competência para atuarem como policiais. Então não é papel do Exército. Por amor de Deus, vamos tirar isso da cabeça. A função das Forças Armadas é serem Forças Armadas para a integridade nacional. A questão policial, a questão da segurança pública é prerrogativa dos estados, das polícias e das polícias especializadas, como é o caso, repito, da Rodoviária Federal e da Polícia Federal. Esse é que é o elemento correto da Constituição. O resto são improvisações para mostrar força, para mostrar protagonismo e para colocar as pessoas no lugar onde elas nunca deveriam ter se metido para não cumprir mal suas funções. Professor Rui, a gente agradece a sua participação no programa Cultura Informa desta quinta-feira, deseja boa tarde e até segunda, né, Rui? Até segunda, André Santiago, um grande abraço para a grande audiência da Cultura Informa, para Sandro Rodrigues na nossa técnica de som e para o nosso companheiro de sempre, Dido Montenegro. Boa tarde. Forte abraço, professor Rui.